Final de tarde, o relógio digital da esquina marcava a temperatura de 38 graus Celsius. Pouca diferença fazia se era dia ou noite. Dentro do carro, o calor era o mesmo. Respiravam havia horas uma mistura enjoativa de suor, restos de sanduíches e fumaça dos ônibus. De nada adiantava fazer o carro andar mais rápido ou mais devagar. O ar que entrava pela janela, em plena hora do rush, não alterava a mistura de cheiros e não abrandava o calor. A farda úmida de suor, colada ao corpo como a pele fria de um réptil. Foi quase com alegria que atenderam ao chamado para o endereço a poucas quadras de onde estavam. É assim o primeiro capítulo, o início do romance de Luiz Alfredo Garcia Rosa, o livro pedido pela UERJ de 2022. E tem tantas marcas sinestésicas entre cheiros, odores, tatos, coisas táteis, né? O calor do Rio de Janeiro, Copacabana aqui como um cenário. A gente vai falar de tudo isso e a conversa é com Anderson Tonangelo. Olá, meu caro. Vamos falar de Luiz Alfredo Garcia Rosa, Uma Janela em Copacabana, livro obrigatório da UERJ deste ano, vestibular, agora em fevereiro de 2022. Boa tarde, meu caro. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde ao pessoal que está acompanhando. Muito interessante essa escolha da UERJ, né, para o livro que vai ser a base da redação, da dissertação argumentativa. Eles sempre trazem temas muito interessantes, perguntas muito densas, e a escolha dessa vez foi por um livro relativamente contemporâneo. É um livro contemporâneo, claro, é de 2001, né? Ao contrário de outros anos em que tínhamos os clássicos, principalmente dessa vez a UERJ traz para um livro bem mais contemporâneo. Então, vamos debater aqui algumas questões do livro, alguns traços da narrativa, como o Fabrício já apresentou, né? A questão da sinestesia na composição da narrativa, e vamos falar sobre os tópicos que o livro levanta, porque é justamente isso que importa muito para que possamos entender para onde a UERJ vai querer nos levar dentro dessa questão na sua dissertação argumentativa. Certo, Fabrício? É isso, meu caro. Então, os tópicos, vamos levantar os tópicos aqui, as temáticas possíveis em relação à redação da UERJ, em cima desse livro, né, como você bem disse, é um livro bem mais contemporâneo, né, muito recente, né, ele tem tem 20 anos da sua primeira publicação, e é um autor, a gente pode falar, do Luiz Alfredo Garcia Rosa. Ele é nascido em Copacabana mesmo, né, morou no Rio de Janeiro durante boa parte da sua vida, é um professor, um ótimo professor, antes de ser literato, né, de estar escrevendo seus romances policiais aí, que é uma característica forte dele também, né, Anderson? Ele faz esses romances policiais, essas novelas policialescas aí. Ele, antes, a carreira dele é de professor, ele é psicólogo, depois ele vai ser professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele chega a ser professor emérito, isso é um dos grandes, né, feitos assim na carreira acadêmica, é professor emérito. Diziam, né, e dizem ainda que as aulas dele eram todas lotadas, ele era muito paciente, né, muito metódico, muito didático também. Então, as aulas de filosofia, as aulas de psicologia, principalmente sobre Freud, né, eram bem lotadas na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele começa a escrever tardiamente. Ele começa a escrever literatura aos 60 anos, né? Então, o primeiro romance, o qual, né, ele vai ser já na década de 90, né? Com 60 anos, se eu não me engano, o romance dele é de 96. E ele vai ganhar, com esse primeiro romance, o prêmio Jabuti, em 97. Ele ganha o prêmio Jabuti e o prêmio Nestlé, né, de literatura. Então, ele já começa com literatura, e é uma literatura policial, e ali já tem o personagem que vai acompanhar ele
pela trajetória literária completa, que é o detetive, o delegado Espinosa. A gente vai falar muito sobre isso. Sobre as temáticas, Anderson, vamos passar as temáticas aqui, só para a gente fazer, né, um paralelo. A gente vai falar de criminalidade, a gente vai falar de violências, não só violências físicas, mas violências simbólicas. Quais são elas que aparecem no romance? A gente vai falar de corrupção policial, parece ser a grande temática, né, desse Uma Janela em Copacabana. A gente vai falar de lavagem de dinheiro, falar de milícia, falar de vidas duplas também, de policiais com vidas duplas, que todos eles ali estão sendo mortos, né? Tem um serial killer, aparentemente um suposto serial killer, matando pessoas ali, o que está acontecendo. Então tem uma trama com muito suspense. Quando a gente olha, vamos observar então, quando a gente olha para esse início lido aqui, a gente vê o Rio de Janeiro descrito com seu calor, e aí os policiais, 2 policiais na viatura, com suas fardas grudadas, coladas à pele, como se eles fossem répteis, né? E eles vão atender a um chamado, quase que com uma alegria. Essa frase, ele é muito cirúrgico no dizer, né? Era um professor, dizem que ele era um professor muito cirúrgico na sala de aula, muito preciso, ouvia muito, tinha uma escuta muito ativa, mas dava respostas muito, muito diretas, muito precisas, muito concisas também, e extremamente inteligentes. E o Spinoza vai ter uma característica também, né, marcada disso. A gente daqui a pouco vai chegar no Spinoza, mas a primeira cena não está falando do Spinoza, a primeira cena está falando de soldados recém-formados, e eles vão atender um chamado. Teve um atentado, uma morte por arma de fogo num prédio de Copacabana, né? E aí, adentrando esse prédio, né, tem uma passagem que me chama muita atenção, que diz o seguinte, abre aspas para o texto, né? Diz assim: eles estão entrando no prédio e aí eles estão pelo corredor tateando a parede para ver o que aconteceu. Alguém levou um tiro ou houve uma morte por arma de fogo. Eles estão tentando entender o que aconteceu. A mensagem recebida pelo rádio do carro falava em morte por arma de fogo. Pensou em como aquelas palavras se aplicavam a tudo ao seu dia a dia. Desde que fora designado para o serviço de patrulha nas ruas, não vira outra coisa que não fosse violência. Anderson, esse trecho é absurdamente fantástico, né? Aqui acho que já tem uma marca forte de um tema poderoso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Desde que fora designado o guarda ali da patrulha para o serviço de patrulha nas ruas, não vira outra coisa que não fosse violência. Ou seja, e morte por arma de fogo nem sempre era a maior das violências. A pergunta é, mas, gente, se a morte por arma de fogo não é a maior das violências, qual é a maior das violências? Olha o que se vive aqui. E na sequência, ele vem lapidarmente e diz o seguinte: o pouco treinamento que tivera antes de ir para a rua não lhe possibilitara dar mais de meia dúzia de tiros. Economia de munição, diziam. Mas incluía o que chamavam de preparação psicológica, sendo que a moça que fazia as palestras para os recrutas usava a palavra psicologia como usava batom, para enfeitar a boca. O rapaz não entendia de psicologia, mas entendia de violência. Ponto final, fecha aspas aqui para esse trecho. Anderson, eu acho que a pergunta que a gente pode estabelecer é, aqui apareceu uma das temáticas mais fortes do livro. Olha nesse aqui, olha. Qual é a maior das violências? Qual é a maior das violências? Se tem a morte por arma de fogo, não é a maior das violências, qual é, então? A gente poderia pensar nas violências físicas do dia a dia, na transfobia. O Brasil é o país mais transfóbico, né? Que mais mata pessoas trans, a homofobia, né? O machismo, essas coisas estruturantes, né, da sociedade, estruturadas também na sociedade, o racismo, as torturas, né, do dia a dia. Talvez a maior das violências, se a gente for pensar, ela está no campo do simbólico, seja essa violência cotidiana, essa violência rotineira
essa violência que todo mundo, quando a gente torna ela normal, quando ela se torna naturalizada, ela se torna comum. Então, a maior das violências aqui nesse romance parece ser a violência sistêmica. Isso é a tônica do romance como um todo, não, Anderson? O que você acha disso? Esse trecho é muito interessante, né? Quando levar um tiro não é a maior das violências, você se pergunta qual que é, então, a maior dessas violências. E concordo com você, né? Não só, enfim, tematicamente falando, mas o livro vai transitar por aí quando, enfim, sofrer uma violência é quase uma premissa depois de se acordar. Então, ok, hoje mais um policial matou um menino menor de idade. Hoje mais uma bala perdida. Hoje mais um caso de racismo. É só mais um. E como isso vai sendo assimilado, né? E vai se transformando numa violência sistêmica, como você bem falou, né? Que transita dentro do campo do simbólico, além do campo do fisicamente realizado, e que vai, né? E que é calcado nessa ideia da banalização da violência, né? Da banalização do mal, que é algo que também se vincula muito a esse cotidiano de Copacabana, né, que é a Copacabana, mas não é aquela Copacabana rica, é uma Copacabana um pouco mais suburbana ali, e que é isso, né, desde que ele saiu do curso, só viu violência. Então, se a violência está ali todo dia, é quase como se aquilo fosse tão comum quanto, não sei, respirar. Né? Mais uma pessoa assaltada, mais um tiro. Assim. Então, essa coisa da sistematização da violência como um elemento do cotidiano, talvez seja a grande violência que o livro traz para nós. E isso poderia facilmente ser uma pergunta da UERJ, se formos pegar o histórico deles, assim, algo como a violência física é a maior das violências sociais, algo nesse sentido. Né? Então, com certeza, esse tema é o que vem à tona como o tema primário do romance. E ela já age dessa forma mesmo, né? Do jeito que você falou, né? Ela faz perguntas, temas, e são perguntas, né? Que não necessariamente vão remeter diretamente ao romance. Então, ela usa o pano de fundo do romance, né? Escolhido, seja Vidas Secas, para falar da servidão voluntária, né? Seja Dom Casmurro, em 2018, para falar se a verdade pode ser estabelecida por uma única perspectiva, né? E ela usa o Bento Santiago como um pano de fundo para a gente entender, né? O que ela está falando de perspectiva única. E faz uma grande crítica, né, a esse Bento Santiago, né, a perspectiva única dele, bem interessante, uma prova muito inteligente da UERJ, como o seminarista do Rubem Fonseca, que também é um romance policial, fala de um serial killer, fala de um matador de aluguel, na verdade, né, o seminarista do Rubem Fonseca. Isso foi a perda de 2020. 2019. 2021, ela trouxe o 1984, do George Orwell, né? E falou se o uso de propagandas mentirosas é uma forma justa de manutenção e promoção do poder, entre outras coisas, né? Essa foi a pergunta. Então, ela usa o romance como pano fundo, faz perguntas relacionadas ao romance. Então, esta que você acabou de estabelecer é uma ótima pergunta, muito pertinente. Pode ser a pergunta da UERJ, né? Qual é a maior das violências a não ser a violência física? Né? E aí a gente está dando uma dica aqui que é a violência sistêmica. Essa violência sistêmica, como você deixou passar também, uma frase muito clara ali, que é a banalidade do mal. Né? Quando a gente deixa ela tomar conta das nossas vidas, e a filósofa judia alemã, Hannah Arendt, que cunhou esse termo, né, uma das filósofas mais importantes do século XX, né, que cunhou o termo banalidade do mal, e ela está falando de um contexto do Eichmann, né, o julgamento de Eichmann,
em Jerusalém, principalmente que era uma das peças fundamentais do exército nazista, e ele fala, olha, se eu não fizesse o trabalho, outra pessoa ia fazer no meu lugar. E ela questionava isso, essa falta de consciência humana, essa desumanização, essa normalização do mal, essa banalização, essa banalidade do mal, aqui a Hannah Arendt propõe. Nesse livro tem banalidade do mal também, né? A gente vai pegar personagens aí, tem um personagem mais lá pro meio do livro, que é o Guilherme, que é o marido da Serena, uma personagem importante para desvendar algumas coisas. Ele é um empresário, na verdade ele tem um cargo de respeito, vive ali em Copacabana, vive mais na Praia do Leme, na verdade, né? Na Praia do Leme. E ele prefere não se envolver em questões, já que a corrupção é tão endêmica ali no Rio de Janeiro, envolvendo policiais corruptos, milícia e tudo mais, e ele prefere não se envolver. E esse não envolvimento, essa neutralidade é uma espécie de banalidade do mal. Né? A gente vai falar mais sobre isso. Então, já encontramos duas coisas aí. Né? Existe uma violência maior que a violência por arma de fogo, né? A morte por arma de fogo. Que violência sistêmica e simbólica é essa? Que acaba sendo mais, né? A gente já deu as dicas aqui. E a outra questão é essa espécie de violência sistêmica que leva a esse efeito de banalidade do mal em Hannah Arendt. Não é? Boas coisas e bons caminhos aí. O romance, ele começa a ter assassinatos, né? Tem um primeiro assassinato ali, e aí tem algumas coisas em comum. O que a gente pode falar? São 3 assassinatos que começam a ter ligações, né? O assassinato do policial Ramos, do Silveira e do Nestor, no primeiro momento, na primeira parte ali do romance, do Luiz Alfredo Garcia Rosa. O que você achou, e justamente nessa dinâmica, dessa construção do suspense, da construção da narrativa? Alguma coisa chama atenção de serem 3 policiais mortos? Alguma coisa que poderia que a UERJ poderia perguntar? Bom, até já fazendo ganchos que a gente vai desenvolver um pouco mais para frente, né? Mas chama, né? Só fazendo um preâmbulo aí a pergunta que você me fez, o Fabrício. Chama a atenção o fato de que esse livro ele foi escolhido entre 3, escolhido em votação no próprio site da UERJ. E os 3 livros, o outro que era A Hipótese Humana, do Alberto Mussa, e o outro que era Um Romance Perigoso, de Flávio Carneiro, os 3 são romances policiais que se passam no espaço urbano da cidade do Rio de Janeiro. Isso não pode ser uma coincidência, naturalmente. E a UERJ, em vestibulares anteriores, agora não lembro exatamente o ano, mas deve fazer uns 5 anos, talvez um pouco mais, já perguntou especificamente sobre o Rio de Janeiro. Né? Teve um tema em que eles perguntaram: o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa para quem? Né? Foi o tema de 5 ou 6 anos atrás, se eu não me engano. Então, 2017, né? Era 2017 e era o texto de um outro autor chamado Zuenir Ventura, um ótimo autor, né? exato. Também carioca, Zuenir Ventura. Perguntava isso mesmo, 2017, o ERJ, só para complementar. Exatamente, acho que foi 2017 mesmo. E aí, voltando para a sua pergunta, né, essa coisa do assassinato dos policiais no Rio de Janeiro, são assassinatos bem diretos, né? Assim, né, são encontrados já mortos, assim, não é uma emboscada nem nada, são assassinatos, são execuções, né? Assim, por assim dizer. E isso resgata muito, né, do que é um livro contemporâneo, do que nós acompanhamos sobre a dinâmica policial no Rio de Janeiro, né? Não só no Rio de Janeiro, mas de maneira muito acentuada no Rio de Janeiro, né? Principalmente a questão do envolvimento dos policiais com a corrupção e com a questão das milícias também, que coloca, né, a força policial
sob uma perspectiva, muitas vezes, em que, se nós formos pegar um romance policial tradicional, é muito esperado que o policial seja claramente o herói. Não é o caso de um romance policial passado no espaço do Rio de Janeiro, né? Então, logo de início, a gente é colocado sob essa execução de policiais, mas pinta uma coisa na cabeça, mas quem será que está fazendo isso? Será que não é a própria corporação, né? E isso é algo que permeia o livro, né? Que permeia a narrativa. Então, chama atenção isso, porque logo de início, mesmo sem nomear de maneira direta isso, o Garcia Rosa, ele coloca a gente com aquela pulga atrás da orelha, sob uma perspectiva de dúvida, dessa posição ambígua da polícia no espaço urbano do Rio. Ali. Então, isso eu acho um ponto interessante para a gente debater essa construção bem contemporânea do debate sobre a polícia no Rio de Janeiro. Porque em qualquer outro lugar do mundo, a polícia, né, em outras cidades até, você ficaria, opa, a polícia aqui é a mocinha, né? Ela está cuidando e está protegendo, né? Agora, no Rio de Janeiro, assim, temos aí dúvidas sobre isso. Por quê? Claro, os números, a gente não está falando por Fabrício e Anderson falando sobre isso, né? A gente pode afirmar que mais de 95% dos nossos policiais no Brasil todo são honestos, são leais. A gente pode pegar esses números, de fato. São verdadeiras pessoas que estão ali buscando a segurança pública, segurança social. Porém, a banda podre da polícia faz um estrago enorme na corporação, né? Então, casos e casos a gente vê passando ano, entra ano, sai ano, a gente tem casos de policiais envolvidos em corrupção, principalmente no Rio de Janeiro, né? Há pesquisas que apontam que 60% hoje do Rio de Janeiro está sob o domínio da milícia, né? Isso é o estado paralelo total ali, né? Então, particularmente a gente vê, né, os assassinatos que surgiram, né, que a gente ganharam muita força nas mídias e devem ganhar sempre, né? O assassinato de Marielle Franco, você tem ali policiais, ex-policiais, né, matando uma vereadora, eles estão presos. Ou mesmo um miliciano, que é o Adriano da Nóbrega, sendo morto na Bahia como fazendeiro, mas era um ex-policial do BOP, né? Então, e tem uma coincidência, nada coincidência também, que todos esses policiais do romance, olha que interessante, como a arte imita a vida, ou a vida, né, imita a arte aqui. O policial Ramos, o Silveira e o Nestor, que são assassinados, eles têm uma vida dupla, eles eram policiais medíocres, eles não chamavam atenção, mas eles trabalhavam numa delegacia e descobriram um esquema de furtos e roubos, e aí você vai descobrindo na trama que eles estão envolvidos em alguma coisa, em alguma corrupção policial, eles estão sendo assassinados porque eles estão envolvidos com isso. E aí é difícil investigar, porque a própria corporação, e aí todo mundo tem um rabo preso, alguma coisa assim, até que o detetive Espinosa, ele vai entrar em cena. Ele vive ali dentro de um reduto, né? Tem um reduto do Peixoto dentro de Copacabana. Ele tem um sonho, ele tem uma biblioteca, né, na casa dele, com vários livros. Eu tenho o sonho de montar um sebo ali em Copacabana, esse é o grande sonho dele. Ele tem uma namorada chamada Irene, que mora em São Paulo, e ele mora no Rio. Né? Uma namorada, uma amante, meio namorado, meio amante ao mesmo tempo, porque eles não são casados aqui. E tem a questão que vão surgir mais assassinatos, vão ter mais pessoas assassinadas. E aí começa a ter um assassinato das amantes desses policiais, desses 3 policiais. O Ramos, o Silveira e o Nestor, eles vão ter amantes. Então a Maria Rita aparece, né, morta, aí vai aparecer uma personagem importantíssima, que é a Celeste, né, que vai ter uma amiga chamada Rosita, que vai ser investigada. Ela cai na janela de um prédio no Leme, e aí é considerado suicídio, mas depois se descobre que não é suicídio, né? Não foi investigado tanto assim. Mas todos esses policiais, o Ramos, o Silveira e o Nestor, tinham amantes. Eles tinham uma família, eles tinham amantes, tinham uma vida dupla, na verdade, até não só dupla, mas eles tinham 3 casas.
É interessante que eles tinham uma vida confortável, mas para um salário incompatível com o salário de policiais. E interessante que eles tinham casas na Barra da Tijuca. Olha que coincidência, nada coincidência aí. Na Barra da Tijuca, um reduto, né, de pessoas com bom padrão de vida no Rio de Janeiro, mas também reduto de muitos milicianos, não é? Em alguns condomínios da própria Barra da Tijuca, como nós já vimos. O próprio assassino da Maria Branco morava no condomínio do presidente, o atual presidente da República Brasileira, que já homenageou milicianos, né? Nada coincidência. Esse é um retrato do Rio de Janeiro policialesco, de corrupção policial voltado para a milícia. Então, tudo isso ele tem uma trama bem interessante. Então, eles tinham vida dupla. As amantes começam a ser assassinadas agora, e aí sobra uma amante, né, que é a Celeste, e ela está tentando, ninguém consegue encontrar ela, o Espinosa consegue de alguma forma conversar com ela em um determinado momento, né? Ela mudou de nome, ela vai virar Ângela Cardoso para se esconder num determinado hotel, quarto de hotel, porque se esses caras estão sendo mortos, né, são os policiais, as amantes estão sendo mortas, então a próxima da lista, o alvo, então essa é a Celeste, né? Então aí a gente tem elementos importantes. Então, vão aparecer elementos aqui que agora começa a ter, né, a vida dupla, a corrupção policial e a banda podre da polícia começa a aparecer, né? Então o Espinosa vai ter que montar uma equipe, ele monta uma equipe de profissionais que ele confia muito, né, que vai ser o Ramiro, o Elber e o Arthur, que é um jovem, não corrompido ainda. É interessante, né? Ele escolheu um jovem policial que está recém-formado para fazer parte da equipe dele, porque, olha só, eu quero porque ele não foi corrompido pelo sistema ainda. Olha isso, olha a crítica sutil, né, do autor aí, né? Então eu vou chamar ele para fazer a investigação porque ele não foi corrompido pelo sistema, né? Então, mostrando que a corrupção é sistêmica também, uma outra violência, né? Quando você está num sistema que é corrompido, quando você está violência simbólica, são, por exemplo, desigualdade é uma violência simbólica, né? Você conviver com a desigualdade cotidianamente, o que acontece com os seus afetos em relação à própria cidade. E a cidade do Rio de Janeiro tem esse contraste da desigualdade. Isso é uma grande violência simbólica. Então, essa corrupção sistêmica, então ele escolhe uma equipe para investigar. E aí, cada um deles vai ter uma função. Aí aparece o Ramiro, que é um personagem dessa equipe dele, que ele vai avançar mais nas investigações e vai descobrir o que ligava esses três policiais medíocres, medianos, que tinham vida dupla. Ele vai descobrir que ele monta uma teoria ali, que todos eles estavam mexendo com o jogo do bicho, com um tipo de jogo, e tinha muita propina envolvida nisso, né? Então, ele chega nessa... Opa, tem alguma coisa aqui. Entre os três, eles têm vida dupla, foram assassinados, então alguém está apagando cada um dos três, né? Com um tiro na nuca, um estava numa praça, ali na Praça Ramos, no Largo do Peixoto, em Copacabana, leva um tiro na nuca, o outro está na frente do pai também. Depois os assassinatos são muito discretos, né? Tem alguém matando, parecendo que conhecia, né, cada um deles. Bom, mais tarde a gente vai ver que o envolvimento de fato não é com o jogo, mas tem a propina, tem uma lavagem de dinheiro e está relacionado ao roubo de carros, roubo de automóveis. E aí tem muito a ver com a questão do desmanche de carros. Isso se tornou uma coisa gigantesca entre eles. Eles faziam esse trabalho e não matavam ninguém porque o roubo de carros. Eles roubavam carros, contratavam assaltantes da classe média alta. Esses assaltantes roubavam os carros, aí eles negociavam com a seguradora
ou com os donos e recebiam, eles resgatavam o carro e cobravam uma propina. Então, era algo que eles não matavam ninguém, mas isso se tornou gigantesco, porque eles conseguiam vender não só carros no país, devolver também, através de propina, os carros, mas vender carros no exterior, como no Paraguai, entre outras coisas. Depois a gente vai descobrir como eles conseguiam fazer isso. Tinha uma pessoa no grupo que falava inglês e espanhol, que era um pouco mais inteligente do que alguns pensavam. Então, o Ramiro descobre, portanto, que eles estão envolvidos no desmanche de carros, e aí acho que a trama começa a ganhar a sua definitiva densidade, né? Bom, dos personagens que aparecem, Anderson, Ramos, Silveira, Nestor, Ramiro, Elber, Arthur, a Serena, o Guilherme, a Rosita, a Celeste, a Maria Rita, o Ramiro, né? Entre outros personagens, duas mulheres aqui vão chamar muita atenção. A Serena e a Celeste. A Serena é casada com o Guilherme, que é aquele que não quer se envolver, né? Mas ela vê um corpo sendo jogado, ou pelo menos um corpo se atirando, né, de um prédio num leme, mas ela vê uma cena de uma bolsa voando antes e o corpo. Mas essa bolsa ninguém desaparece, no dia seguinte ninguém fala sobre ela, e ela fica intrigada e acaba alugando o apartamento em que essa mulher tinha sido, ou ela cometeu suicídio, ou acabou sendo jogada. Ela ficava tentando entender, né? No final das coisas, a Serena vai seduzir o Spinoza em um determinado momento, eles vão ficar um pouco mais íntimos, mas também vão criar um conflito, vão se afastar, e no final, ou pelo menos caminhando para o final, a Serena também vai ser morta. E aí sobram alguns personagens, né? Se o Ramos, que era o policial, o Silveiro, o Nestor, as amantes mortas, até a Serena, que é ali o meio amante do próprio Spinoza, nesse momento, uma parte da trama, sobra uma personagem que é importante, que é a Celeste, que era a ex-amante de um dos policiais, que ela teve que mudar de nome, está se escondendo, e ela produz um dossiê, né? Que de lá ela escreve esse dossiê falando de toda a trama, porque ela participava dos jantares entre os três policiais corruptos, né? O Ramos, o Silveiro e o Nestor, e então ela participava, e então ela sabia de tudo, todas as pessoas envolvidas, então ela estava sendo perseguida, supostamente perseguida aqui na trama. Acho que são essas duas personagens que chamam mais atenção. Ou tem alguém que a gente esqueceu de falar, que é importante nessa trama policial, meu caro? São muitos personagens, né, que tem o livro, mas acho que sim, a Serena e a Celeste se destacam aqui, né, porque elas, enfim, dentro da trama, dentro do enredo, elas vão ser responsáveis por determinadas mudanças no desenvolvimento narrativo, né, então elas são personagens muito relevantes. E em relação aos policiais, né, talvez o agrupamento, assim, né, por exemplo, os três policiais corruptos, né, eles como representantes, né, da ala podre, né, como a gente falou, da polícia corrupta, eles como personagens individualmente talvez não tenham, né, um impacto tão relevante assim na narrativa, mas eles como representantes de um determinado grupo dentro da corporação, sim, tem a sua importância também para a gente entender o desenvolvimento do enredo. Essa tensão, né? Essa tensão. É bem falado por você. Como grupo, como representantes desses policiais das antigas, né? Mas viviam uma vida medíocre, escondendo uma vida dupla com as suas amantes, entre outras coisas, e todos eles com as mesmas características, né? Das antigas com casas na Barra da Tijuca. E a presença dessas mulheres, né? Personagens fortes, marcantes, né? A Serena é bem marcante. A Serena é bem marcante, ela é importantíssima dentro da narrativa porque ela se interessa por tentar descobrir o que aconteceu com aquela mulher que se jogou ou foi jogada, né? Aí no final das contas a gente vai descobrir que ela foi jogada, né, da janela
Então, foi um homicídio também. Então, a gente tem aqui várias, mas o marido dela não quer envolvimento, não quer problema para a vida dele, não quer consequências, então é aquela coisa da banalidade do mal. Então, descobrimos o esquema deles, né? Eles têm um esquema desses 3 policiais, eles tinham um esquema na questão de roubo de automóveis, então lavagem de dinheiro, né, desmanche de carros, né? Então, Silveiro Ramos e Nestor, isso quem descobre vai ser o Ramiro. Um determinado momento, antes da Serena falecer, e ela se descobre 2 copos, né? Vai lá na cena do crime, mas tem 2 copos, ela estava bebendo com alguém, né? Então tinha uma certa intimidade, ou teve uma intimidade, um traço de intimidade ali. Mas antes dela falecer, ela tem um conflito ali, né? Ela demonstra uma certa insegurança, tem um ponto de conflito entre o Spinoza e ela começa a comparar o Spinoza com o marido dela, e ela tinha um problema com o alcoolismo numa vida, né, pregressa dela, e aí a gente, tanto é que tem uma sacada que ela frequentava o AA, né, os alcoólatras anônimos, e ela aluga o apartamento da Rosita, que é no prédio dela, e dava um nome de apartamento alternativo, que também é AA, né? Então, era uma espécie de zona de escape, e é ali que ela traz o Spinoza e vai, e num determinado dia ela vai com o Spinoza, ali ela vai de vestido sem roupa íntima por baixo e seduz o Spinoza, o detetive, que era muito sedutor, é um personagem muito sedutor, é uma característica forte da obra do Garcia Rosa, então tem algumas coisas importantes. Agora, o final, a gente vai aqui para o final para a gente elaborar alguns pontos importantes. Como é um romance policialesco, parece que o próprio Luiz Alfredo Garcia Rosa gostava de dizer que a literatura é menos um problema a ser resolvido e muito mais um enigma a ser decifrado, né? Depois de morta Serena, entre outras coisas, ele, descoberto todo o esquema, ele recebe, no penúltimo capítulo, um cartão postal da cidade do Rio de Janeiro. Ele recebe um cartão postal. E no cartão postal, de quem que ele recebe o cartão postal? Da Celeste, aquela que era uma das amantes, que sabia todo o esquema, tal, tal, tal. E o cartão postal dela é muito esclarecedor, ou deixa a intriga aqui para ser esclarecida. Dá uma olhada, deixa eu ver se eu encontro aqui, né? Justamente, né, 2 dias depois, ao voltar para casa à noite, capítulo 9, Spinoza encontrou um cartão postal, uma vista aérea do Rio de Janeiro, com o carimbo do posto de correio do próprio aeroporto. O cartão confirmava o que nos últimos dias já se estabelecera como uma certeza íntima. Essa é uma expressão interessante. E aí está dizendo aqui, Spinoza, querido, gostaria que você estivesse aqui comigo. É uma pena estarmos em lados opostos. Não precisa mais se dar ao trabalho de me proteger. 3 pontinhos. Nem de me procurar. Beijos. Celeste. Olha aqui a criminosa, né, da narrativa no penúltimo capítulo do romance. Ela já está no aeroporto internacional e ela, né, aí tem uma temática forte que aparece aqui, além da corrupção policial, que é a mulher e a criminalidade. Aparece um elemento forte aqui, né? A mulher e a criminalidade. Fica em suspenso se é ela mesma, mas esse cartão postal dela já traduz, ou pelo menos desvenda, 90% foi com isso aqui, não é? O que ela estava fazendo, ela estava fazendo todo mundo proteger ela, como alguém a ser perseguida, mas a ela que estava matando todo mundo, né? Quem sabia, né? E para ela ficar com todo o dinheiro, né? E ir para fora do país. Ela juntou todo o dinheiro, fazia com que todo mundo tivesse uma vida mais praticamente modesta, mas todo o dinheiro no final de tudo isso eles iam dividir, mas não.
provavelmente ela ficou com toda a grana e matou todas as pessoas envolvidas, já que eles eram policiais medianos, medíocres, sem muita inteligência, e ela sabia falar inglês, espanhol, e era muito articulada aqui, a moça Celeste, não é? Bom, como que a gente chega, como a gente pode falar assim, que a literatura é menos um problema a ser resolvido e mais um enigma a ser decifrado, o suspense permanece até o final do romance, né? O que você achou? Bom, o Garcia Rosa aqui, né, e como profissional aí da psicanálise, né, como quem conhece a psique humana, né, as expectativas coletivas, ele cria expectativas, né, também na nossa leitura e principalmente transitando dentro do campo da discussão sobre a polícia, o papel ambíguo da polícia, a milícia e realmente surpreende no final. Enfim, dentro do gênero romance policial, né, essa quebra de expectativa é algo esperado. E ele realmente consegue, né, brincar com essa questão, como você falou, da mulher e a criminalidade, né? Como nós projetamos que vai ser eventualmente um dos policiais ou um outro elemento aqui, e acaba sendo justamente essa mulher que está sendo protegida, né, desse âmbito, ou pelo menos isso fica fortemente sugerido. Assim. Então é um romance que um final, né, um desfecho que dá conta da expectativa do que é um romance policial e transitando dentro das expectativas sociais criadas dentro desse âmbito de um Rio de Janeiro urbano. Achei bem interessante. Você falou em off comigo e a gente estava conversando sobre essa criminalidade urbana, né? Como que o pano de fundo não é só o Rio de Janeiro, mas o pano de fundo é essa criminalidade urbana, né? Nesse romance, né, policialesco, nessa narrativa, a criação do suspense, quebra da expectativa, e muito, muito ligado a romances policialescos de Rubem Fonseca, ou a mestre dos romances policiais, que é a Agatha Christie, né? E aí, tipo, olha, quem matou? Não, quem matou é sempre o mordomo, né? A gente costuma brincar, tipo, ninguém imagina, ninguém suspeita do mordomo, né? Mas a sacada não é essa. A sacada é a criação do suspense e como a narrativa vai te envolvendo. É interessante também dizer que você pode pegar o primeiro capítulo, notar, você pode começar a ler um livro como esse, ler os primeiros capítulos, pular o miolo e ir para o final, para ver quem matou efetivamente aquelas pessoas. Isso se resolve de forma objetiva. Mas aí você perde todo o prazer, todo o miolo da conversa, porque o prazer não está em saber quem matou, não é o spoiler que está ali, mas é saber como que o Luiz Alfredo Garcia Rosa envolve o leitor até esse desfecho. E aí que é a grande sacada da literatura dele, né? O jeito, o Spinoza, como que é construído esse personagem que aparece em todos os romances dele, não é? Com esse personagem ele é enigmático bem, mas sedutor, mas ao mesmo tempo carismático, mas ao mesmo tempo também cabeça dura, entre outras coisas. A gente vai logo inteligente por um lado, mas nem tanto por outro, né? E é envolvido por essa trama feminina, né? Tem um trecho final que, para mim, o trecho final suscita uma temática muito forte, Anderson, além das violências, além da criminalidade urbana, além do Rio de Janeiro como cenário, além da corrupção policial. Tem aqui no final, olha só, ele pega um avião e vem para São Paulo, encontrar a sua namorada, Irene, né? E vão se encontrar no hotel no final de tarde e vão jantar juntos, porque ele precisa conversar com alguém. Então ele vai conversar com a amante, a namorada, né? A Irene. E aí ele está contando para ela, e olha só o que ela diz para ele. Ela diz assim para ele, numa conversa, o diálogo final entre os dois. Ela diz assim: é uma história terrível, ela diz para ele. Como é possível uma pessoa sem passado criminal matar friamente o amante, 2 amigos e 3 amigas, 6 pessoas ou 7? Como você disse,
passando a todos a impressão de uma pobre moça desprotegida, ameaçada por um assassino feroz. Aí ele responde: não sabemos ainda se ela não tem passado criminal. Pode estar usando um nome falso. Ele sempre ressabiado, sempre o suspense. Então ela vai e pergunta novamente: você tem certeza? Você tem certeza íntima quanto a tudo isso que me contou? Inclusive as conclusões? A Irene pergunta para o Spinoza. Spinoza responde: é exatamente o que tenho. Certeza íntima. Por isso estou com você. Toda certeza, como você disse, é íntima, subjetiva. Certeza não é verdade. Aí ela pergunta para ele, uma pergunta que pode ser a pergunta da UERJ. O que é necessário para se passar da certeza à verdade? Olha que pergunta forte, né? Já que você não tem certeza, você tem uma certeza e como que isso vira verdade? Certeza não é. O que é necessário para se passar da certeza à verdade? Direto, seco, arguto, e diz assim: o que é necessário para se passar da certeza à verdade? Ele responde: fatos. E os assassinatos não são fatos? Ela pergunta. São os únicos fatos em toda essa história que acabo de contar. Aí ela pergunta de novo, Irene faz a última pergunta aqui. O que você pensa fazer? Aí ele responde: pedir o jantar. Ponto final no romance, de mãos atadas, né? E aí ele está contando essa certeza íntima ali para a namorada amante, em São Paulo, não está no Rio de Janeiro, e eles estão ali tentando ver como que se desfaz as amarras, os nós dessa coisa corriqueira que tomou conta, essa grande mentira que tomou conta do cotidiano de criminalidade no Rio de Janeiro. Então, tem uma pergunta aqui que é essa, né? O que é necessário para se passar da certeza à verdade? Em um tempo em que a pós-verdade, as fake news, né, os negacionismos estão tão fortes, essa pergunta final no romance diz muito também de um jeito peculiar, filosófico e abstrato da UERJ fazer suas questões, né? Arguir o estudante, né? Pode ser esse trecho final o que pode ser perguntado na UERJ desse ano, não, Anderson? Sem dúvida, a UERJ faz temas que abordam a parte conceitual barra filosófica com alguma regularidade, inclusive há pouco tempo tivemos um tema justamente sobre o conceito de verdade, e acho esse final muito provocativo para um possível tema da UERJ, mesmo conhecendo o histórico dele, né? Um final muito interessante, essa questão do como que se passa da certeza para a verdade. Não me surpreenderia nem um pouco se aparecesse algo envolvendo esse trecho. Com certeza, absolutamente pertinente. E é isso, meu caro, porque a UERJ gosta disso, né? Então passamos aí, vimos o romance todo, a pertinência e as sacadas, né? Essa coisa do suspense, jogar com suspense, psicologia. E do início do romance, interessante, né? Como que o senso comum, né, dos recrutas ali, os policiais fardados, dizendo que ele não. Tem lá um trecho, né, ele não entendia nada de psicologia, mas de violência ele entendia. E um trecho que ele diz que a moça que fazia palestra para os recrutas, dos policiais no Rio de Janeiro, ela soltava a palavra psicologia assim como um batom, uma coisa para enfeitar a boca, quer dizer, uma palavra vazia. O próprio Luiz Alfredo Garcia Rosa mostrando como que a psicologia é um lugar também pouco analisado, ou, na verdade, pouco colocado de escanteio, né? E isso é irônico dentro da obra, porque a grande ironia dele está nessa sacada, em dizer, olha a importância da psicologia, a trama inteira é psicológica, né? O romance policial depende desse suspense psicológico, né?
ele precisa afetar psicologicamente o leitor para que o leitor fique intrigado para ler mais páginas e páginas e se envolver nessa trama, que é uma trama que tem como um pano de fundo o Rio de Janeiro, Copacabana, o Largo do Peixoto, a Praia do Leme, né, a Barra da Tijuca, e aí um cenário final que é São Paulo, mas muito pouca coisa. É isso, meu caro Anderson Tonanjo. Deixamos escapar alguma temática fundamental deste livro, deste romance importante, que a UERJ pede um romance por ano. Então, o ano passado, 1984, George Orwell. Este ano, Uma Janela em Copacabana, de Luiz Alfredo Garcia Rosa. Então, no próximo ano vai escolher outros romances, entre outras coisas. Mas o que a gente teria como discurso final, como dicas finais para quem está prestando o UERJ, meu caro? Bom, a UERJ vai fazer uma pergunta. Se formos pegar o histórico da UERJ, o tema vai ser uma pergunta. O que eu recomendaria para o candidato responda a pergunta e a partir daí você procura fundamentar ela com a linha argumentativa, com o que se leu no romance, né, Uma Janela em Copacabana. Responda a pergunta, posicione-se de maneira clara, né, é muito importante. A UERJ é um vestibular exigente e pensa muito nessa narrativa, né, nos tópicos que ela levanta, como a gente abordou aqui, né, você vê como a violência é quase o fio da malha social, né, que é narrada aqui pelo Garcia Rosa. Então, pense bastante nos tópicos e como que eles podem ser levantados para que se discuta a própria realidade, né, a própria realidade de quem vai fazer a dissertação, né, observar o mundo e tentar projetar esses valores dentro do seu texto, para que aquilo não fique um texto completamente conceitual, como se o candidato estivesse fora da sua análise. Analise o mundo a que se pertence para que consiga se dar uma concretude mais efetiva para a dissertação. É isso, meu caro. Como você disse, já deu todas as dicas, né? É uma dissertação argumentativa, vai ter uma pergunta-tema relativa ao romance, utilize o romance, né? Você não precisa utilizar, não é para você fazer um resumo, nem uma resenha crítica do romance, você vai utilizar o romance em determinado momento de algum argumento, né? Dentro do seu desenvolvimento, você vai lá e utilize o romance como um exemplo de alguma parte, né? Mas use a sua leitura crítica sobre a realidade, use a história. A UERJ gosta disso. Ela gosta, a pontuação da UERJ vai de 0 a 20 pontos. A gente sabe que os textos acima de 16 pontos são textos não só bem articulados com linguagem, não só bem articulados de estrutura, não é? Mas são textos críticos que fazem a leitura da história, respondem à pergunta de forma acentuada logo no primeiro parágrafo e vem com argumentos coerentes e consistentes, dialogando com o romance, dialogando com a realidade, dialogando com a história. Estas são as dicas que o Redação de Elogia pode passar para você. Não é? Então, vai prestar o UERJ, leia o romance. Se não der tempo, se a gente for observar os últimos anos da UERJ, é um romance mais palatável, é o livro mais palatável dos últimos anos. É super tranquilo, com vários diálogos, vários suspenses, faz você se questionar, é muito bem escrito, né? Então, vale a pena. Não deu tempo? Não vai dar tempo, eu tenho que estudar outras matérias? Então, ouça esse podcast, leve ele a sério, porque a gente estudou a fundo, como tem outras pessoas também, né, que estudaram a fundo, e a gente foi atrás também para saber muito sobre Luiz Alfredo Garcia Rosa. Ótimo escritor, excelente professor, não é? Prêmio Jabuti e professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É isso, Anderson Tonângelo. Fechamos com isso a leitura obrigatória da UERJ de 2022. Essas são as nossas dicas. Grande abraço, meu caro. Até a próxima. Abraço, pessoal. Até a próxima. Boa prova.